Olá, pessoal. Estamos de volta, né? E vamos começar de onde a gente parou, né? Do capítulo que trata sobre vírus e bactéria. Esse vai ser o nosso primeiro assunto nesse bimestre, né? Vírus e bactéria, então. Vamos ver. Primeiro vamos saber o que são doenças infectocontagiosas. As doenças infectocontagiosas são aquelas de fácil e rápida transmissão e são provocadas por agentes patogênicos. O agente patogênico responsável recebe o nome de agente etiológico. Em algumas ocasiões, para que ocorra a doença, é necessária a ação de outro organismo chamado agente transmissor ou vetor. Os agentes patogênicos desse tipo de doença geralmente são os vírus e as bactérias. Como é que se dá esse contágio? Através da transmissão da doença de uma pessoa ou animal doente a um homem são, a um homem saudável. O contágio pode ser direto ou indireto. O contágio direto ocorre quando, se tocado a pessoa ou animal infectado, ou através das gotículas, né, que o doente elimina ao falar e tossir. E o contágio indireto ocorre quando se tocam objetos contaminados, como lenços, roupa suja, roupa de cama, utensílios como prato, copo, talher, né, utilizado pelo doente. Os alimentos e as partículas do pó atmosférico também podem ser portadores de germes, né? A incubação é o período que ocorre desde o momento do contágio até a manifestação da doença. Varia muito de doença para doença, tá? Em alguns casos demora mal poucas horas, enquanto em outros a doença se manifesta após vários meses de ocorrido o contágio. A gente agora está vivendo a pandemia, né, do coronavírus, e a gente sabe que a pessoa pode levar até 15 dias para apresentar a doença, né? Então é esse aí o período de incubação, desde o contágio até aparecer a doença. A infecção denomina-se assim a entrada, né, o desenvolvimento e a multiplicação de um agente infeccioso. A infecção produz-se as defesas orgânicas. Quando alguém foi infeccionado com algum agente patógeno, automaticamente começa a se produzir células de defesas que são ordenadas pelo nosso sistema imunológico. Então a gente precisa entender o que é surto, epidemia, pandemia. Olha, aqui tem um esquemazinho bem legal, ó. O surto é quando você tem poucas pessoas, algumas pessoas, tá? Em um determinado lugar. A epidemia já se espalha e o número de pessoas contaminadas aumenta muito. A pandemia, ó, é a nível global, tá? Vamos ver o que é cada um deles. O surto acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Em algumas cidades, como em Itajaí, em Santa Catarina, a dengue é tratada como surto e não como epidemia, pois acontece em regiões específicas, como por exemplo um bairro, tá? A epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual acontece quando diversos municípios, diversas cidades têm casos, né, da mesma doença. E a epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. Tá? Um exemplo, no dia 24 de fevereiro, 20 cidades haviam decretado
epidemia de dengue. Então, isso daí já estava espalhado pelo estado, né? A pandemia, em uma escala de gravidade, é pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A, chamada de gripe suína, passou de epidemia para pandemia, quando a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. A AIDS, apesar de estar diminuindo no mundo, também é considerada uma pandemia. Ela está espalhada por todos os continentes. Já a endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada como endêmica quando ela é típica de uma região, quando acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas podem ser sazonais, às vezes elas vêm com as estações do ano, por exemplo. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil, tá? Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os vírus. Os vírus diferenciam-se dos demais seres vivos pela ausência de organização celular, por não possuírem metabolismo próprio e por não serem capazes de se reproduzirem sem estarem dentro de uma célula hospedeira. São parasitas intercelulares obrigatórios e, consequentemente, responsáveis por várias doenças infecciosas. Aqui nós temos a estrutura de um vírus, tá? A membrana plasmática desse vírus, a proteína e o lipídio formando o envelope desse vírus e lá dentro o núcleo viral contendo o material genético, tá? Em resumo, os vírus são organismos acelulares, não possuem células, são parasitas intercelulares obrigatórios, não fazem síntese proteica nem respiração. Seu material genético pode ser RNA ou DNA, nunca os dois. Seu material genético possui apenas informação para produzir o RNA-M, RNA mensageiro. Os outros dois são RNA transporte e RNA ribossômico, tá? Que participam da construção de proteínas virais, são as próprias células hospedeiras. O corpo deles é composto por uma carapaça proteica, chamada capsídeo, contendo no seu interior uma molécula de ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. Todos os vírus são acelulares e não possuem metabolismo próprio. Logo, não há como eles obterem energia. Então, vamos lembrar que vírus não tem gasto de energia por não possuir metabolismo. Todos os vírus têm capsídeo, porém nem todos têm um envelope de proteína, chamados de não envelopados, tá? A variabilidade genética nos vírus pode acontecer por duas formas, tá? Por mutação ou por recombinação. Como eles são classificados? Os vírus não estão incluídos no sistema de classificação dos seres vivos. Sendo assim, eles possuem um sistema próprio de classificação. Eles não estão lá nos reinos porque eles não possuem célula, né? A família Herpesviridae, tá? Do gênero Simplex vírus, a espécie HHV, a variedade HHV1 e HHV2. As famílias são definidas pelo tipo de material genético que o vírus possui, ou DNA ou RNA. Conceito de espécie, né, de vírus, é uma espécie viral que compreende um grupo de vírus que compartilham o mesmo material genético. Reprodução dos vírus. Possuem o ciclo lítico,
onde eles provocam a morte da célula hospedeira. Essa aqui é uma bactéria, tá? E esse vírus aqui é um bacteriófago. Aqui dentro o seu material genético, aqui a sua cápsula de proteínas. Mas vamos ver como isso acontece, tá? No ciclo lítico, a célula hospedeira sempre morre. Primeiro, olha aqui o que acontece. O vírus se fixa na bactéria e uma enzima da cauda dissolve a parede. Depois, quando dissolveu a parede bacteriana, o vírus injeta o seu material genético lá dentro, tá? Já aqui, ó, dá pra gente ver. Primeiro ele perfura, depois ele lança o material genético, tá? Os sintomas de doença provocados por vírus com esse tipo de ciclo aparecem rapidamente. Depois, aqui na número 3, ó, o DNA da bactéria é destruído pelo vírus, que origina a síntese de proteínas e vai se autoduplicando. Por fim, aqui no 4 e no 5, formam-se novos vírus e a parede da bactéria se rompe, porque ela não suporta, né, a quantidade de vírus existente dentro dela. Essa parede se rompe, havendo assim a liberação de vários vírus para a corrente sanguínea. O ciclo lisogênico acontece quando o material genético do vírus torna-se parte do DNA da célula, que continua as atividades normalmente. Vamos lá, ó, começa aqui, ó. O vírus se fixa na bactéria, destrói parte da parede celular, depois deposita o seu material genético na bactéria, tá? Depois, aqui, ó, o DNA do vírus passa a fazer parte do material genético da bactéria, da célula, sem que ela perceba, ó. Ele lançou aqui seu material genético, que se agregou automaticamente ao material genético da célula, e aí a célula se duplica, tá? Duplicando assim o DNA do vírus. As doenças causadas por esse tipo de vírus tendem a ser incuráveis, tá? É muito difícil conseguir um remédio que combata essas doenças, tá? Em ambos os ciclos, o material genético é o DNA, sendo a bactéria desses processos os bacteriófagos, também chamada de fagos, tá? Aqui nós temos o DNA, ó, tá? Na cabeça do vírus, aqui a cauda do vírus, e é por aqui que eles perfuram, tá? A membrana da célula. Os bacteriófagos, ou simples fagos, podem ser vírus de DNA e RNA. O mais estudado, conhecido como fagos T4, são os vírus que infectam a bactéria intestinal Escherichia coli, tá? Quais são as doenças provocadas por vírus? Existem várias. AIDS, catapora, cachumba, chikungunya, condiloma acuminado, ebola, febre amarela, gripe, hepatite, herpes genital, HPV, poliomielite, raiva, resfriado, rubéola, sarampo, varíola e zika, tá? Aqui eu coloquei algumas fotos, tá? Essa aqui é uma mulher com varíola e antigamente a varíola não tinha cura, não tinha vacina e matou muitas pessoas no mundo, tá? É considerada hoje guerra biológica. Aqui nós temos a catapora, é uma doença chamada de doença infantil. Aqui o sarampo, a mesma coisa, doenças infantis. Aqui a herpes, tá? O herpes que aqui está na boca, na face, mas pode atingir qualquer parte do corpo. A cachumba, tá? Que inflama a glândula aqui, por isso aqui incha. E aqui, um dos sintomas da AIDS, tá, gente? As pessoas que têm AIDS tendem a ter feridas nas gengivas, tá? Esse é só um dos sintomas. As feridas também podem estar na pele, mas eu queria diferenciar com as outras doenças, por isso eu coloquei aqui
na gengiva. Vamos falar agora sobre as bactérias. O que são bactérias? Bactérias são seres unicelulares, uma única célula, procariontes, ou seja, não possuem núcleo limitado por membrana, pertencem ao reino Monera. Podem viver sozinhas, são encontradas sozinhas ou em colônias. Podem ser prejudiciais ou úteis para o meio ambiente e para os seres vivos. Nem todas as bactérias fazem mal, tá? Morfologicamente, as bactérias podem ser classificadas de acordo com a forma e o grau de agregação. Por exemplo, aqui nós temos os cocos, tá? De forma esférica ou subesférica. Aqui nós temos os esporos bacterianos, tá? Aqui nós temos os streptococos, que se assemelha a um colar de contas. Aqui nós temos os diplococos, são formas esféricas ou subesféricas, agrupadas aos pares. Aqui nós temos as bactérias flageladas, tá? Muito comum também. Aqui nós temos os espirilos, de forma espiral, os estafilococos, de forma em cacho de uva, os vibriões, possuem forma de vírgula, tá? Os bacilos, forma de bastonete, e os espirilos, como já falei, forma espiral ondulada. Todas essas aqui são formas de bactérias. Algumas sozinhas e outras, tá, associadas, formando colônias, tá? A estrutura de uma bactéria é a mesma de uma célula procariótica, tá? Então ela tem aqui, ó, por fora, em azulzinho aqui, ó, a membrana celular, tá? Por fora em marronzinho, a parede celular. Aqui dentro, o hialoplasma, tá? Que a gente também pode chamar de citoplasma. Aqui dentro, o nucleoide, os vacúolos, tá? Os ribossomos e os flagelos, tá? O material genético tá aqui, espalhado, disperso no citoplasma. Não existe aquele núcleozinho redondinho, né? Guardando material genético. O material genético fica solto aí dentro, tá? Quais são os aspectos negativos das bactérias? As bactérias, elas são responsáveis por muitas das doenças que a gente tem hoje. Indivíduos podem ser infectados por contágio direto com material infectado pelo ar, pela comida, pela água, por insetos. Quais são os aspectos positivos? Muitas bactérias são simbiontes, vivem juntos de outros seres, ajudando outros seres. Participam da decomposição de compostos orgânicos, reciclando a matéria orgânica e devolvendo os nutrientes para o ambiente. E são muito utilizadas na biotecnologia, né? A reprodução de uma bactéria pode ocorrer por bipartição, tá? Também chamada cisparidade. Ó, ela duplica todo o seu material genético, todo o seu conteúdo interno, depois separa, se estrangula ao meio e onde antes havia uma única bactéria, duas novas bactérias, tá? Ou por conjugação. Aqui nesse caso, todas as bactérias vão ser idênticas, tá? Uma deu origem a duas. Já por conjugação, elas se unem, fazem um canal, tá? Entre as suas membranas e uma cede para outra um pedaço do seu material genético. Logo, duas bactérias com materiais genéticos misturados. Elas conjugaram esse material genético, né? Portanto, essas duas novas bactérias
serão diferentes dessas duas primeiras, porque já houve mistura de material genético. Bom, quase todas as bactérias, né, quase todos são unicelulares, são procarióticos, podem ser classificadas como arqueas bactérias ou eubactérias e possuem membrana plasmática, nucleoide, plasmídios e ribossomos. Quase todas elas possuem parede celular, tá? As arqueas bactérias, elas possuem uma capacidade de sobreviver em condições extremas, onde a gente acha assim, ó, não pode existir vida aqui, mas elas estão lá, tá? As halófilas extremas vivem em ambientes com alto grau de salinidade, tá? As termófilas são aquelas que vivem, que conseguem sobreviver com temperatura elevada e ambientes extremamente ácidos. As metanogênicas são as produtoras de metano nos aterros sanitários, fontes hidrotermais, plantações de arroz, no tubo digestório de bois, cavalos, cupins e do homem. Então aqui, ó, eu coloquei a foto da fonte termal nos Estados Unidos, água bem quente, tá? E ainda assim, as arqueas bactérias são encontradas aqui. Na lagoa, na África, com alta concentração de sal, elas também são encontradas, tá? As eubactérias, também chamadas de cianobactérias, tá? São essas aí. Antigamente, elas eram chamadas de algas azuis também e cianofícias, tá? As cianobactérias podem viver isoladas ou em colônias, são autótrofas fotossintetizantes, ou seja, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, mas elas não possuem cloroplastos, tá? Por muito tempo foi chamada de algas azuis ou cianofícias, como já falei para vocês, e é encontrada em grande quantidade no Mar Vermelho. O Mar Vermelho é um mar com água tão salgada que você mergulha e não afunda. Não tem chance de ninguém morrer afogado naquele mar, tá? De tanto sal. As eubactérias são essas aqui que eu coloquei, ó. São os cocos, os bacilos, as espiroquetas, tá? Os espirilos e os vibriões. As colônias são os estafilococos, ó, os diplococos, essa aqui é a sarcina, tá? Também chamada de tétrades, ó. Os estreptococos, vamos falar que os estreptococos e os estafilococos são infestações de bactérias dificílimas de serem curadas, tá? Qual é a importância delas? A fotossíntese nas cianobactérias, a decomposição da matéria orgânica morta, como já falei, a ciclagem de nutrientes e participam do ciclo do nitrogênio com a fixação do nitrogênio do ar nas raízes de algumas leguminosas. Também ajudam no processo de compostagem. O que é a compostagem? É a transformação do lixo orgânico em adubo. Então você tem o lixo, você tem o alimento que você consome e quando sobra não se deve jogar no lixo, deve se armazenar, tá? Num ambiente coletor de alimentos orgânicos, vai fazendo a pilha, tá? Com a compostagem, depois é ensacado e eles utilizam para fertilizar o solo. Além disso, elas também são importantes, as bactérias, na produção de várias coisas. Por exemplo, a bactéria Clostridium botulinum, ela produz uma toxina botulínica que ajuda na produção do botox. Na fermentação, na produção de alimentos como iogurte, queijo, vinagre, leite fermentados, bebidas lácteas. Na limpeza, ela ajuda no solo, nas águas subterrâneas, no derramamento de petróleo, no descarte de toxinas do ambiente, como biorremediação, tá? O homem utiliza
para ajustar, melhorar essa qualidade. Nos antibióticos, foi descoberta pelo médico Alexandre Fleming, tá? Quando ele já estava desistindo, ele já ia jogar toda a pesquisa dele fora. Em uma das lâminas dele, ele percebeu que o fungo cresceu. E aí ele foi olhar no microscópio e viu que as bactérias não só tinham morrido, mas também nem se conseguiram se duplicar, né? Então houve a associação de antibióticos e bactérias, tá? Para cada bactéria existe um antibiótico específico, tá? Então aqui nós temos as várias doenças provocadas por bactérias. O botulismo, tá? A gente tem que estar sempre observando se as latas que a gente comprou estão estufadas, estão amassadas. A gente não deve comprar, tá? É presença de bactérias lá dentro. A cólera, outra doença, tá? A coqueluche. Não vou ficar lendo todos os sintomas, porque tem no livro de vocês, tá? A coqueluche, a difteria, a febre maculosa, tá? Provocada pelo carrapato, por esse carrapatinho aqui, ó, carrapatinho estrela, o mesmo carrapato que provoca a doença de carrapatos nos cachorros, tá? A gastrite bacteriana também é provocada por uma bactéria. A hanseníase, a leptospirose, a meningite bacteriana, que é mais grave do que a meningite viral. A peste, tá? Que é por pulgas infectadas, tá? A pneumonia bacteriana, sífilis. Tem várias doenças, tétano, tuberculose. E as bactérias do mal são aquelas comedoras de carne, tá? Ou fascite necrosante. É uma infecção hospitalar, geralmente a pessoa pega essa infecção no hospital, em questão de horas, a bactéria já consumiu parte da carne do indivíduo. É muito difícil combater essa infecção. Provavelmente essa pessoa aqui teve sua perna amputada, porque ou é isso ou é morte. E às vezes, nem com a amputação ela consegue se safar, tá? E aqui estão todas as doenças provocadas por bactéria, tá? Erisipela, impetigo, já falamos, brucelose, febre reumática, febre maculosa, gastroenterite, a cárie, né? O antraz, que também é considerado guerra biológica, o tifo, a salmonelose, a cistite, o cancro mole, a gonorreia e a sífilis, que são doenças sexualmente transmissíveis. Tá, gente? Nossa aula foi essa aí. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu vou estar sempre à disposição lá no grupo, tá? Um beijo para vocês.